Shalom, meus irmãos, boa tarde. Estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Eterno com vocês. E hoje a palavra que eu tenho está no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 6 ao versículo 8, que fala assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Criador, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Criador. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, meus irmãos, aqui a exortação que o profeta Isaías faz é para que nós possamos a cada dia mais buscar o Eterno, a presença dele, porque vai chegar um momento onde ele não vai se revelar mais, porque o nível de iniquidade na terra vai fazer com que o próprio Espírito Santo deixe de trabalhar em certas pessoas que fizeram suas escolhas, porque ele já nos criou com o arbítrio de escolher entre servi-lo ou não servi-lo. Então ele nos exorta a deixar os maus caminhos, deixar de transgredir os mandamentos do Pai, porque nós, como criaturas deles, nós temos um padrão a ser seguidos para nós sermos considerados seus filhos. Então o profeta Isaías, ele demonstra qual é a diferença da criatura entre o Criador também, porque ele fala no versículo 8 que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Criador. Os caminhos dele são perfeitos. Muitas vezes o ser humano ele não compreende, ele acha que as coisas que o Pai Celestial tem não são boas para ele. Mas ele, como nosso Criador, ele sabe o que é melhor para nós, ele sendo onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, ele tem todo o poder, ele tem toda a sabedoria e ele está em todo lugar, através do poder espiritual que ele tem. Então, no verso 7, ele nos fala para deixar o caminho da perversão. O caminho da perversão é aquele caminho que leva a fazer a satisfação somente da nossa carne, porque a satisfação da carne é contrária à satisfação do Espírito. E o Espírito Santo nos mostra aquilo que agrada ao nosso Criador, que é fazer a vontade dele, obedecer os teus mandamentos. Então nós não precisamos ter muitas instruções humanas para saber aquilo que nós devemos fazer. Nós temos que buscar, dobrar os joelhos e buscar a inspiração do Espírito Santo, que nos capacita a entender e nos mantém em comunhão, a vontade, qual é a vontade do Eterno em nossas vidas. Então esses versículos são muito profundos, e ainda no versículo 9 ele compara que os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, a mente do Criador é uma mente celestial, é uma mente superior, e ele compara os céus com a terra. Então, mesmo aqui, nessa condição que nós estamos de pecadores, nós estamos nesse corpo carnal, nesse corpo que é mortal, mas por pouco tempo, nós crendo na salvação do Messias, Yahushua HaMashiach, aquele que morreu na cruz por nós, nós temos acesso à vida eterna. Pois a palavra diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, Isaías, nesse capítulo e em todo o livro dele, ele quer demonstrar a supremacia do nosso Criador nas nossas vidas e em todo o ambiente que nós vivemos, porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? Então, é muito profundo esses versículos, é bom para meditação, e o capítulo todo, meus irmãos, é bom para que nós possamos meditar nele e cada vez mais em todas as escrituras. Eu exorto vocês, assim como eu busco fazer todos os dias, de fazer a leitura da palavra pela manhã ou pela tarde, e na hora de dormir, de orar, de termos uma comunhão verdadeira com o Pai, porque ele é que nos dá o fôlego de vida e ele nos criou para que nós possamos adorá-lo. E faz parte da adoração nós estarmos sempre em comunhão com a palavra, nós estarmos sempre examinando as escrituras e nós sempre com temor e tremor diante dele, porque ele é o Criador, ele é o Rei dos Reis. Então ele está nos exortando e dando uma ordem para que nós possamos buscá-lo. Nós estamos vendo que nós vivemos tempos sombrios,
perseguição aos cristãos, perseguição àqueles que buscam a palavra, e muitas são as pessoas que nesse momento estão exortando a vocês, meus irmãos, e aquelas pessoas que ainda não conheceram a mensagem do Evangelho, a buscar a palavra, a buscar conhecer quem é o Criador, conhecer o caráter dele, para poder segui-lo, porque primeiro ele quer se revelar a vocês, porque nós aqui estamos de passagem nessa terra. Então aqui a nossa pátria é os céus, mas para chegar nos céus nós temos o quê? De obedecer à vontade suprema do nosso Pai, do nosso Criador. E é por intermédio do Filho dele que veio aqui nos mostrar como que nós podemos guardar os teus mandamentos, como que nós podemos invocá-lo, como está escrito aqui no versículo 6, para invocá-lo enquanto está perto. Ele estará perto até o momento que você permitir abrir o seu coração. Mas se você fechar demais o seu coração e não abrir a porta do seu coração, ele respeita o arbítrio que ele nos deu. Porque ele não nos fez como criaturas robóticas, ele fez como criaturas que têm escolha. Mas qualquer outra escolha que não seja escolher a verdade, escolher obedecê-lo, é loucura. Porque você está escolhendo o engano. Tudo que está fora do nosso Criador é engano, é coisa material e carnal, que o inimigo coloca nas nossas vidas para tirar a nossa atenção da verdade celestial. Então nós temos que nos portar como cidadãos dos céus. E é isso que eu venho exortar a vocês, e é isso que a palavra aqui, principalmente através do livro de Isaías, vem exortar a todos vocês. Então nós pedimos aqui, suplicando a vocês que, por favor, ouçam essa palavra. Atendam o chamado do Espírito Santo, porque o tempo está acabando, os sinais estão se cumprindo, o fim dos tempos está aí. Mateus 24 também, vocês podem meditar na palavra de Mateus 24, que vocês vão perceber que tudo que está lá escrito está acontecendo nos dias de hoje. Sinais nos céus, doenças, o amor se esfriando. Então essa palavra aqui é muito viva e válida para que nós busquemos o Criador, busquemos refúgio nele, buscarmos estar na presença dele. Nós não precisamos necessariamente estar dentro de um templo de pedra, estarmos com pessoas que têm diploma ou essas coisas seculares. Nós precisamos estar entre pessoas que têm o coração temente e aberto para fazer a vontade do Eterno, o Criador dos céus e da terra, o Santo de Israel. Ele é o Todo-Poderoso, é o que a palavra testifica. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês, meus irmãos, meus amigos que vão chegar até esse vídeo aqui. Que na simplicidade das minhas palavras, na simplicidade aqui do local onde nós estamos, mas é nesse local que o Eterno habita. Não é necessário uma montagem de um cenário tão grandioso para que a palavra chegue nos corações das pessoas. E esse cenário, para mim, é o mais ideal entre a natureza, mostrando as criações do Eterno, para que sirva de inspiração, para que vocês entendam a grandeza e a superioridade do nosso Pai Celestial. Então, Isaías 55, do versículo 6 ao 9, que eu li para vocês hoje, e exorto a vocês lerem todo o capítulo e todo o livro, e toda a Escritura, pois toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, vamos nos fundamentar na palavra, vamos seguir aquilo que realmente liberta, que são as Sagradas Escrituras, e que vocês possam ser abençoados com essa palavra, que vocês possam verdadeiramente abrir o coração, que vocês possam ter o desejo que o Espírito Santo trabalhe na vida de vocês verdadeiramente, vocês abram a porta dos seus corações e permitam que ele faça essa mudança, para que, como está escrito aqui, o perverso deixar o seu mau caminho e aceitar os planos do Criador, que são mais altos e são sublimes e são perfeitos para a nossa vida, pois o Criador sempre saberá o melhor para a sua criatura, que somos nós. Para que nós sejamos dignos de ser chamados filhos do Altíssimo, nós temos que aceitar a vontade dele e aceitar o sacrifício do nosso Messias Salvador, que é Yahushua HaMashiach, aquele que verteu todo o sangue na cruz. Então, meus irmãos, tenham ânimo, tenham bom ânimo, busquem a palavra, não desanimem, busquem estudar a palavra onde vocês estiverem, dediquem tempo à oração, dediquem tempo à leitura da palavra, à meditação nas Escrituras, para que vocês possam ter a verdadeira paz. Mesmo em meio a toda essa tribulação que nós estamos vivendo nesses dias, a verdadeira paz vocês irão encontrar
na palavra do Eterno. Tá bom, meus irmãos? Shalom e boa tarde. Até a próxima.